Fortaleza perde de novo para o Corinthians e está eliminado da Copa Sul-Americana. Era o Fortaleza que precisava de uma vitória por 3 gols de diferença, mas foi o Corinthians que conseguiu no agregado 5-0. 5-0 que acaba qualquer discussão de quem foi melhor nesse confronto. Mas temos muito o que falar sobre a eliminação do Fortaleza, o que Fortaleza pode tirar de proveito dessa eliminação, se é que dá para tirar algo de proveito de uma eliminação, de uma competição que Fortaleza tinha ambições. Mas antes de a gente continuar aqui com o vídeo, deixa eu agradecer a todo mundo que faz parte dessa comunidade. Já somos mais de 23 mil inscritos, motivo de muito orgulho, de muita alegria principalmente. Você que ainda não foi inscrito, considere se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar. Estou sempre falando sobre o futebol cearense. Termina o jogo, estou aqui batendo papo com vocês. Por isso eu peço também para que, se você tiver a sua opinião aí, deixa nos comentários, tá? Se você curtiu o vídeo, o like maroto de sempre. Bom, o Fortaleza foi com uma missão muito inglória, quase beirando o impossível. Depois de um primeiro encontro muito ruim do Fortaleza, né? Principalmente no segundo tempo, quando o Corinthians poderia ter ali já praticamente se classificado no primeiro jogo na Arena Castelão. O Corinthians fez 2-0. O segundo gol do Corinthians, ele é até tarde, pelas chances criadas pelo time paulista contra o Fortaleza no primeiro confronto entre as equipes por essas quartas de final da Copa Sul-Americana. Fortaleza fica pelo meio do caminho, mas eu lembro que quando o Corinthians, com muita emoção, elimina a equipe do Red Bull Bragantino, muitos consideravam o Fortaleza como o favorito nesse confronto brasileiro. Porque o Fortaleza tem mais tempo de trabalho com o técnico, com o mesmo técnico. O Fortaleza tem um elenco que joga junto há mais tempo. São contratações pontuais, mas esse time do Fortaleza já tem assim uma cara, um DNA, já tem um traço muito marcante por conta da continuidade de trabalho do seu técnico. E na contramão de tudo isso, o Corinthians. O Corinthians mudando o comando técnico, trazendo o Ramon Dias para evitar um rebaixamento, inclusive para evitar esse vexame, contratando o que pode e o que não pode, devendo os fundos das calças, mas tentando evitar o pior. E até por isso, muito focado, muito se falava sobre Campeonato Brasileiro, imaginava-se que o Corinthians deixasse em segundo plano e até em terceiro plano, porque o Corinthians está vivo também na Copa do Brasil, então deixasse em segundo plano, não fosse prioridade a Copa Sul-Americana. Mas o que a gente viu nesse confronto contra o Fortaleza foi um 5-0 no agregado, que aí não resta dúvida de quem foi melhor, de quem foi mais competente, de quem hoje esteve, hoje, quando eu falo nesse momento, né, esteve mais pronto para ficar com a vaga e enfrentar ou o Atlético Paranaense ou o Racing. Os times se enfrentam na quinta-feira, também pelas quartas de final, e saberemos quem será o adversário do Corinthians nessa etapa da competição. Falando sobre o jogo, acho que o Fortaleza fez um primeiro tempo em que aceitou demais a marcação do Corinthians, não conseguiu agredir o Corinthians. A principal jogada de ataque do Fortaleza, a principal chance criada pelo Fortaleza, foi numa investida do Zé Wellison, num chute em que o Hugo defende sem problemas, a bola escapou um pouquinho, mas ali ele defendeu sem problemas. Então, para um time que tinha a obrigação de fazer 2 ou mais gols de diferença, era muito pouco. A produção ofensiva do Fortaleza foi irrisória, né? Assim, quase nenhuma. E aí o Corinthians ficou naquela, tá 2-0 pra gente, não precisa se expor, e numa saída errada do Cardona, o Corinthians teve até a chance no primeiro tempo de fazer o 3-0 no agregado, 1-0 nesse segundo encontro. O João Ricardo faz uma baita defesa. Esse é o típico do jogo, quando você entra com a necessidade de vencer por 2 gols de diferença, você não tem nenhuma margem para erro. E aos 7 minutos do segundo tempo, cruzamento ali pelo lado esquerdo do Marinho, o Renato Kaiser vai para a jogada, a bola quica um pouquinho antes, ele pega mal na bola, joga por cima, perdendo uma baita oportunidade, a melhor do Fortaleza no jogo. Se, é tudo no condicional, e talvez não entre nessa discussão, mas apenas para ilustração, se o Kaiser faz 1-0, a história do jogo poderia ser totalmente diferente. Isso porque a resposta do Corinthians é imediata, e assim, a resposta do Corinthians é logo na sequência e numa proporção maior, porque o primeiro e o segundo gol do Corinthians são muito próximos. E aí, ali elimina qualquer possibilidade do Fortaleza. Eu acho que até o estado anímico, acho que até
perspectiva, ali acaba qualquer possibilidade de pensar em classificação do Fortaleza quando o Corinthians faz primeiro com o Romero, depois com o Coronado, 2-0, no agregado 4-0, aí ele já saía do beirar e entrava na casa do impossível. Gente, bora profetizar na Bet Nacional, a Bet do Brasil, a Bet mais amada pelos brasileiros, que tá de cara nova, site totalmente reformulado, uma marca nova, sendo, e claro, levantando a bandeira sempre da transparência, do jogo limpo, de você jogar com responsabilidade, de você jogar apenas por diversão. Então, se você quiser jogar por diversão e única e exclusivamente por diversão, o link está na descrição do vídeo, mas as melhores vantagens você sabe que você encontra aqui na Bet Nacional, a Bet do Brasil. Jogue com muita responsabilidade para maiores de 18 anos. Ainda deu tempo do Memphis entrar no jogo, dar uma assistência para o Pedro Henrique, 3-0 para a equipe do Corinthians, no agregado 5-0, incontestável, qualquer tipo de discussão acaba quando a gente olha o placar agregado. O Corinthians mereceu ficar com essa vaga, acho que o Vojvoda errou nos 2 jogos, o primeiro jogo, o segundo jogo o Vojvoda não fez uma boa leitura, a escalação do Fortaleza não surtiu efeito, não encaixou o jogo do Fortaleza contra o Corinthians, e o Corinthians merecidamente fica com a vaga e fica esperando aí se vem do outro lado Atlético Paranaense ou Racing. O que é que sobra para o Fortaleza depois de uma eliminação? E aqui não é passar pano, aqui não é um discurso conformismo, não é para confortar o torcedor do Fortaleza, não é nada disso. É apenas uma questão prática. Não dá mais para lamentar, aliás, até dá para lamentar, mas não dá para voltar no tempo. Fortaleza está eliminado da Copa Sul-Americana e tem uma missão muito difícil, que é preservar o seu posto de G4 e até lutar pelo título, quem sabe, de G4, mas principalmente de G4, e entrar na fase de grupos da Copa Libertadores em 2025. Então Fortaleza tem o Campeonato Brasileiro, precisa focar suas forças no Campeonato Brasileiro, foi isso que fez a equipe do Palmeiras, e por isso o Palmeiras encostou de novo, está ali nos calcanhares do Botafogo. Foca em uma competição, coloca todas as suas energias ali, e o Fortaleza tem a possibilidade de fazer história no Campeonato Brasileiro. Se em 2021 ele termina em quarto, na melhor colocação de um time nordestino na era de pontos corridos da Série A, Fortaleza hoje é terceiro colocado e pode superar a sua própria marca do quarto colocado em 2021 e terminar entre os 3 primeiros, mas o importante é o Fortaleza voltar de novo à Copa Libertadores da América, a principal competição do continente, e claro, se der para beliscar o título, por que não, né? É difícil? É muito difícil. O título está lá concentrado mais nas disputas entre Botafogo e Palmeiras, talvez até o Flamengo, mas hoje Botafogo e Palmeiras, Fortaleza corre por fora, mas é uma luta bem luxuosa que tem o Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro, nesse resto de temporada. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, comenta, quero saber também a sua opinião. A gente se vê e será em breve.